Fala, galera do Manto, estamos aqui com mais uma gravação, mais um dia que vamos gravar. Mano, tudo bom? Prazer em revê-lo. Prazer em revê-lo, parece que nós nem fica junto. Eita, mas graças a Deus estamos aqui para gravar mais episódio e acredito piamente que Deus vai falar com você. Fique até o final, porque como eu falei, Deus irá falar contigo. E antes de mais nada, faça uma oração, se consagre, porque o assunto que iremos falar aqui é de suma importância e é necessário falar nos dias atuais, principalmente no meio evangélico. Então, o nosso convidado, mano, sem palavras, que honra. Falar pra você, cara, eu sinceramente não sou digno de estar aqui entrevistando. O cara é bilíngue, mano. Pena que eu não tenho terno. É dos States. Então. A verba caiu, nós conseguiu trazer. O Cascaio, pá! É atleta também. É atleta. Vocês foram campeão junto, né? Nunca fomos felizes, deixando bem claro. Naquele dia ali, esqueça tudo. Se a gente estivesse jogando até hoje, tava lá. Nós tava ganhando em todos os times que viessem depois. E deixa bem claro, viu? O resto é história. Do jeito que a seleção tava hoje, vocês estavam lá. Depois que nós parou de jogar, um tal de time aí foi campeão, mas tá bom. Não vem ao caso. Isso. Enfim. Mano, é com muita honra que a gente trouxe esse convidado, a gente convidou, ele aceitou. E o assunto que tem que falar, mano, não podia ser diferente. E é necessário a gente abordar. Tem um testemunho. Então, mano, vamos falar isso aí. Vamos começar? Vamos aí? É o Lipe! Batistella! Que honra! Eu achei que vocês não iam convidar. Teve um dia que eu falei pra você, se prepare. Você não vai deixar eu mentir, se prepare. Mano. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Tenho muito amor por vocês, pela família de vocês e estar aqui. É um presente mesmo de Deus e agradeço vocês pelo convite. Obrigado. O cara já vai meter uma dessa. Tem embora, não. Mano, nós já tava esquecendo de um negócio aí, mano. Chegou a sua vez. Bom, antes de começar, então, a gente vai apresentar nossos patrocinadores. Top Lonas, se você quer comprar um adesivo para reformar sua casa, cara, você não vai se arrepender. Porque assim, você em vez de jogar os seus móveis fora, em vez de se desfazer da sua geladeira, renove com os adesivos da Top Lonas, certo? Mano, não vai se arrepender, como você mesmo falou. Cara, praticidade, qualidade, certo? É só você envelopar. Muitas vezes seu móvel tá aí desgastado, riscado, quer dar um recado aí. Um tchan, um negócio? Sim, Então é isso. Não é dos irmãos, é o tchan, não. Esse aqui é o tchan mesmo. Mas, falar pra vocês, vale a pena, porque, o adesivo vai ser bem mais em conta do que você comprar uma geladeira nova hoje, que a gente sabe que tá bem caro, né? O adesivo é bem mais barato. E um outro patrocinador também é a Luciana Gobo. Se você quer adoçar um pouco mais a sua vida, certo? Dizem que a bala que ela vende se assemelha ao gosto do maná. Então, eu de você não deixava de provar. Isso aí, rimou. E pra você, né, que gostaria, o Instagram dela vai estar aqui embaixo aqui. Com certeza. Você chama, mano. Instagram tá aí você não vai se arrepender. Tivemos um convidado aí que falou que nunca comeu coco na vida, porque não gostava. Mano, experimentou a bala dela. Diz que ele foi curado. Comeu a bala e foi curado. Um milagre. Comeu um maná e foi curado. Então, mano... Seja um patrocinador. Não podemos esquecer disso. Olha, não passe vontade. Se você sentiu algo no seu coração aí, entendeu? Um arrepio, seja um patrocinador do MantoCast. Faz esse bem pra obra de Deus isso aí. Certo? Pra gente alcançar muito mais daquilo que a gente você sabe, né? Imagina. Se você abençoar, é abençoado. Sei lá, né? Dá lá da consequência. É consequência. Então, agradecemos por vocês estarem aqui, por seguir a gente, compartilhe aí o que puder. Estamos nas redes sociais do Instagram, YouTube, Spotify. E agora as meninas começaram a mexer com TikTok. Okay. Não é nosso, agora seu é o limite. Não é nosso, né? Não é nosso ambiente, mas as meninas começaram a mexer no TikTok. Nosso ambiente era mais Orkut, fosse Orkut, né? MSN. Já entregamos a nossa idade, mas beleza. Vamos embora. Vamos seguir e o nosso assunto aí a gente vai meter bronca. Lipe, se apresente pra nós aí.
Quem é você? Você veio de um lar evangélico, sua idade? Mano, mete bronca, tá contigo agora. Boa, vamos lá. Meu nome é Felipe Batistella, né? Conhecido como Lipe. A maioria das pessoas me chamam assim. Aí, ó. E eu nasci num lar cristão. Meus pais, eles me dedicaram à igreja quando eu tinha menos de um ano ali. Então tive esse privilégio. Hoje eu tenho 20 anos. Eu sou empresário, né? Tenho a minha própria empresa. Graças a Deus tenho a própria empresa. Sou professor de inglês particular. Bom. E também atuo como líder de jovens na Igreja do Nazareno, Central de Americana. E graças a Deus ele tem sido fiel e é muito bom estar aqui hoje, poder conversar um pouco sobre essas experiências de vida, né? Nós três juntos. Então vai ser uma vez. Bom. Você comentou aí, né, que você veio de lar evangélico e tudo mais, você foi dedicado, mas eu acredito que você teve um encontro com Jesus aí, como que foi, quando foi, porque a gente, querendo ou não, por mais que a gente veio de lar evangélico, a gente sempre tem um momento assim que você fala, mano, hoje eu senti Deus, hoje eu dediquei meu coração a Deus, né, porque a gente nasceu num lar evangélico que a gente já, né, então, quando foi? Exatamente, a salvação não é herdada, né? Isso. Então, eu acredito assim, eu falo para as pessoas, né? Eu desejava que tivesse sido antes, mas teve um momento assim que realmente foi um divisor de águas na minha vida, que foi aos meus 17 anos, antes de eu ir para os Estados Unidos, quando eu fui batizado em línguas no cenáculo de oração. Eu lembro, 12 horas de oração, e aí aconteceu exatamente no final de semana que a gente celebra Pentecostes, e eu sempre quis aquilo, né? E aí aconteceu de uma maneira meio inesperada, e foi naquele momento assim que eu tive o primeiro contato, acho que com o sobrenatural, de uma maneira muito descarada, né? E aquele momento foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Mas ao longo da minha jornada, tiveram assim várias vezes que eu pude sentir a presença de Deus, mas eu não tinha tomado aquela decisão, né? Então eu falo que foi aos meus 17 anos que tudo começou a mudar. Da hora, mano. Com certeza. Felipe, nesse processo muitas pessoas nos ajudam, né? A gente gosta sempre de destacar no Domanto quem foi essas pessoas que nos apresentaram Jesus, quem falou de Jesus, quem você lembra que foi um suporte muito grande para você nesse tempo, né? Essas pessoas que discipulam a gente, né? Tá ali, principalmente no começo, falando de Jesus. Quem você gostaria de destacar, assim, que é importante? Você fala, através do testemunho dessa pessoa, eu cheguei até aqui. E às vezes, tipo, a gente nem tem mais contato hoje em dia, mas a pessoa foi o instrumento naquele momento, né? Naquele momento, aquela temporada, Deus usou aquela pessoa. Foi exatamente, todos nós temos, né, alguém que Deus coloca de maneira pontual na nossa vida, mesmo que não seja por um grande, às vezes passageiro, exatamente. Mas graças a Deus hoje ele continua muito meu amigo, e essa pessoa foi o Gustavo Fernandes, acho que vocês... O Bolívia. E foi um momento assim que eu tava mais precisando, né? E Deus posicionou ele ali naquele momento, e ele, pra você ter uma noção, ele foi a pessoa que me apresentou o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E isso começou a mudar a minha história. Então, eu falo assim, toda oportunidade que eu tenho sobre a vida dele, que ele foi um instrumento assim que Deus usou para realmente começar uma revolução na minha vida. O que mais você tem aprendido nesses últimos anos aí, relacionado à presença do Senhor? Agora que batizado no Espírito Santo, parece que, tipo, viram a chave. Demais. Potencializa muita coisa. Estilo de vida, potencializa muita coisa. Sim, demais. Recentemente eu creio que Deus tem mais falado no meu coração. Foi uma resposta porque eu mais sofria. E tanto que é uma frase assim que me acompanha durante toda a minha vida, que é viver o momento agora, né? Em toda a minha jornada, assim, até os meus 17 anos, eu me encontrava sempre em acampamentos ou eventos na igreja e conferências, e eu falava assim, cara, como eu queria manter isso para essa minha vida, mas como que eu vou aguentar ficar, sei lá, 10 anos, 20 anos, como que eu vou aguentar manter essa constância, né? E como que eu vou estar nesse relacionamento com Deus daqui 20 anos? E aí o Espírito Santo me revelou de maneira muito clara quando eu estava nos Estados Unidos, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas que a gente só vai chegar lá no futuro se eu viver o momento agora, tudo que a gente tem, né? Esse momento agora que a gente tem. Com certeza. Então, quando a gente entende que o segredo é o momento agora para Cristo, a constância virá algo muito fácil, né? Porque a gente está vivendo todo dia esse momento, né? E aí vai chegar um momento lá na frente, daqui 10 anos,
a gente viveu uma sequência de agora. E aí você ainda vai falar, né, mano? Que bom que eu persisti, né? Exatamente. Isso. Com certeza. Certeza. E teve algum momento ali que você chegou a sair um pouco da presença, que nessa vida a gente tem uns momentos de revolta, né? Até, tipo assim, depois de muitos anos de convertido, a gente às vezes tem algumas questões com Deus mal resolvidas e a gente às vezes acaba deixando um pouco a fé de lado, tipo assim, deixa de ler a Bíblia um tempo, de orar. Você chegou a ter um momento como esse ou até o presente momento você tá no manto aí, né? Não, sim, com certeza. Com certeza. Mesmo indo na igreja, todo sábado, todo domingo, né? Até toda a minha vida, eu falo assim, que eu não tive um momento de ir pro mundo e não estar na igreja. Então eu falo que esse tipo de desviar é o mais perigoso de todos. Você tá na igreja e tá no mundo ao mesmo tempo. Né? E essa é a realidade, infelizmente, assim, eu falo, muita gente hoje, e a maioria dos jovens hoje tá vivendo essa realidade, né? Essa dupla vida. Então eu tive, assim, um longo período de não conseguir manter uma constância e ser muito ministrado de sábado e domingo e falar, putz, agora vai, fui liberto. E realmente era liberto, mas é como se na segunda eu voltasse pra prisão, entendeu? Eu escolhesse voltar pra prisão e me aprisionar de novo, depois de Jesus ter me libertado. Então, tive sim esses momentos de, na igreja, estar ao mesmo tempo ao mundo. Mas sempre com pensamento, às vezes distante, mas Deus sempre ali falando, né? Até que você acaba voltando, né? Não tem como, né? Exatamente. Você sabe, aquela pisou no santo dos santos. Exatamente. Eu ia até falar sobre isso, né? Não importa em que fase que você está vivendo agora. Se você já provou um dia o amor de Cristo, é muito difícil, mesmo que você se afaste um dia, você nunca voltar. Eu gosto de falar que o amor dele nos capturou. É como se fosse algo que nos constrange tanto, que é impossível não voltar, né? E não é tarde, nunca é tarde. Mas é algo que a gente precisa entender alguns princípios para nunca sair desse amor. Exatamente. E aproveitar o tempo, né? Sim. Se arrepender enquanto há tempo, porque a gente sabe que o fim tá chegando e a gente também não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então pode ser que amanhã você já não esteja aqui. Então hoje talvez seja o dia de você se reconciliar com Jesus, se acertar, pedir perdão pelos seus pecados. Exatamente, Alan. Isso era algo que sempre me motivou muito, na verdade, que me assustava. Porque eu falava assim, eu já tive a plena revelação de tudo, né? E a plena exposição à palavra, à igreja. E se eu morresse agora? Se eu morresse amanhã? Com certeza, para onde que eu iria? E essa questão ficava assim no meu coração, e eu falo que é lógico que a gente não pode ir para Cristo por causa do medo, mas pelo amor, mas às vezes esse medo e esse receio pode te ajudar e te dar um gatilho a mais para te incentivar a se manter em relacionamento e tudo isso. Então é algo que me ajudou. E a vida não é brincadeira, né? Não. A gente não sabe o dia de amanhã e ninguém sabe quando é a nossa hora, né? Às vezes a senha canta, né? Exatamente. E não adianta nem você estar na fila preferencial, que não vai dar certo. Você tinha falado minha boca. É unidade, pai. Unidade. Não, essa senha aí, ninguém quer ser prioridade, né? Ninguém quer ser prioridade. Ninguém quer o prioritário, ninguém vai ficar bravo com quem tá na frente. E como que pode, né? A gente tem medo de morrer, mas ao mesmo tempo a gente anseia por estar na eternidade, né? Não faz Cristo, sentido né? muitas vezes, né, mano? Exatamente, que é um pode? caminho meio... tem uma expressão em inglês que é bittersweet, né? É algo que é amargo e é doce ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente quer ficar aqui, mas anseio pelo céu e várias coisas aqui. Dá um chute na Mano, cabeça. como que pode, né? O nosso Deus é fora de série. Eu me encanto dia após dia em viver, ainda mais nesses últimos dias. Como eu tenho falado, os milagres que têm acontecido na minha vida. Então, tipo, não tem como você não se apaixonar por Deus, por tudo que Ele faz. Mesmo a gente não merecendo, Ele derrama a sua misericórdia e a sua graça por nós todos os dias. É verdade. A gente às vezes é muito ingrato por tudo que Ele faz na nossa vida e mesmo assim Ele ainda tá lá insistindo. Sim. Não, mano, vem pra cá, eu te amo. É verdade. Né? Sim. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele continua fiel. Né? Isso é uma graça Constrange, é isso mesmo. Mano, a gente começou o nosso podcast brincando e tal. A gente sabe que você é do meio do esporte, seu pai é. Qual que é a sua experiência aí com relação a isso?
Você já teve? Você chegou a ser jogador profissional? Não foi? Se não foi por algum motivo? Como que foi? Então, meu campeão pai, já foi. Campeão já foi, né? Essa história ninguém tira. Você falando nisso, a taça tá no meu quarto. Quando eu chego a porta, eu olho. Que isso, que coisa linda, né? Valeu a pena, né? Vamos ser felizes. Isso, mas eu tenho que comentar isso, né? Campeão, né? É título, né? Então, esqueça tudo. Então, meu pai, ele é treinador de goleiro, né? A gente cresceu no âmbito do esporte, né? Desde que a gente nasceu, ele tem trabalhado nessa área. Foi treinador profissional do Guarani, Quinte de Piracicaba, e a gente tava sempre junto, né? No Branco. Então, a gente cresceu nesse âmbito, né? E aí, eu e meu irmão, a gente começou na escola de goleiros, que ele tem um projeto social, certo? E aí a gente ficou lá até, 8 anos. Aproveita, antes, desculpa interromper, fala o projeto social do seu pai. Então, quem sabe alguém que está assistindo se interesse. Sim, é bem bacana. Hoje a Escola de Goleiro Camisa 1 é a primeira escola de goleiro do Brasil e ela foi criada em 2005, né? Vai fazer 20 anos agora. Caramba. E é um projeto social que é totalmente gratuito, né? Então, hoje atendem 150 goleiros e tem um projeto ao lado que não é só para goleiros, mas sim para o time inteiro, e tem mais 300 crianças que vão de maneira gratuita 3 vezes por semana. Então é um projeto muito abençoado. Deus colocou isso no coração do meu pai lá atrás para tirar as crianças da rua, né, do tráfico, do roubo, tudo isso, e hoje continua tirando as crianças desses ambientes, mas também agora tirando dos quartos, né, do videogame, do celular. Agora surgiu um novo problema. Mas graças a Deus. É por conta disso que o Hexa não vê ainda. Mano. Exatamente, tá complicado. Os molecados hoje em dia não querem saber de futebol, mano, enquanto os outros. Mas enfim, continue falando sua experiência. Então a gente frequentou a escola de goleiros até uma certa idade. A gente chegou pro meu pai e falou assim: pai, não dá, não quero ser goleiro, não dá. E aí eu fui ser zagueiro, meu irmão foi ser zagueiro também. E aí começou a nossa jornada, né? Desde então, toda criança, né? Pô, quero ser jogador. Esse é o sonho brasileiro, né? E aí joguei Paulista Sub-11 pro Rio Branco, Sub-13 pro Rio Branco também, e Sub-15 pro Amparo. Então 3 paulistas, e tive essa experiência assim, muito grande com time e tudo isso. E aí esse era o meu sonho, né? Ser jogador profissional. Mas chegou um momento que Deus, na sua infinita sabedoria, ainda bem, meio que ele tirou esse sonho do meu coração. Você já tiver essa experiência de, putz, queria muito uma coisa, e aí, do nada, assim, você fala, putz, eu acho que não era isso. Né? Então, isso aconteceu comigo, e aí eu falei, tá, eu vou usar o esporte para me proporcionar uma experiência a mais de estudo nos Estados Unidos. E isso aconteceu, a gente vai chegar lá na frente e falar sobre o intercâmbio, mas aí eu não mais estava olhando para o esporte, futebol, como algo profissional para me profissionalizar, mas sim para estudar nos Estados Unidos, no exterior. O esporte até comentou agora, né, que o esporte ele tem muitos princípios, né? Igual quantos jovens não saem das drogas, tem uma mudança de vida, né? Como que você acha que ajuda no espiritual o esporte? Assim, como que você enxerga essa conexão e é usado muito para evangelismo, né? Como que funciona esse evangelismo? Como você acha que é importante também nessa questão? É muito legal, cara. Eu creio que o esporte é uma ferramenta poderosa que Deus usa para atingir pessoas, né? E primeiro, eu falo assim, esportes de grupo, né? Porque individual não tem tanto esse efeito. Esse contato, né? Mas você aprende a conviver em grupo, né? Você aprende a conviver em grupo, a ter paciência, as diferenças, né? E estar com pessoas diferentes, de diferentes histórias, famílias, tradições. Então você tem que se adaptar àquilo, né? Mas ao mesmo tempo, outra coisa que você tem que aprender muito é não ser influenciado, né? Esse é o maior problema. Não só no esporte, mas na escola e tudo isso. Mas o esporte ensina muito, porque você tá num momento de calor, né? Todo momento você tá naquele momento de calor. Viver um sonho. Exatamente. Então, eu aprendi muito a tomar muito cuidado com as minhas ações para não ser influenciado no esporte, e isso eu trouxe para a vida inteira, e sim influenciar, né? E aí teve experiências assim bem legais que eu pude viver, que daria para compartilhar aqui se a gente tiver tempo, mas é bem legal. Com certeza. Você compartilha se quiser, esse é o momento. Você lembra, tem uma coisa marcante. Legal. Tem uma que eu vivi nos Estados Unidos que foi muito legal e se espalhou na escola inteira, né? Lá a gente sabe que tem essa cultura de esporte e eu falo... O incentivo deles lá é fora de série. Exatamente, desde pequenininho, né? Então,
eu estudava lá das 8 horas da manhã até as 3 da tarde, e aí depois era só esporte, né? E fora isso, que na escola já tinha uma aula específica só para esporte. Então, eu, no caso de futebol, já ia direto para essa aula e convivia com o grupo, né? E aí, isso foi depois, né, desse convencimento do Espírito Santo e vivendo uma vida com ele, de relacionamento e dependência. E aí, uma coisa que eu não aguentava mais ouvir era palavrão, né? Eu falava muito palavrão quando eu era menor e antes de ter esse encontro de verdade com Cristo, mas foi algo que se tornou um trauma para mim hoje ouvir, né? Eu falei assim, cara, não aguento isso, não dá, né? E aí, eu ouvindo tanto palavrão, os caras do time, zagueiro, todo mundo, era assim, um lugar promíscuo, horrível. E aí, num treino, assim, eu creio que foi uma pura inspiração do Espírito Santo naquele momento. Eu olhei, assim, pro Nate, né, que era meu zagueiro, assim, cara, a próxima vez que você falar um palavrão, você vai ter que fazer 5 flexões de braço. E aí, outra coisa que o esporte proporciona é momentos de desafio. Exatamente, de desafio e também de tanto você estar com a pessoa, você cria uma proximidade, né? E aí, essa intimidade que você cria, a pessoa começa a se abrir com você, a dar oportunidade para você falar de coisas mais sérias, não só dentro de campo, mas o extra-campo, né? Exatamente. Quantas vezes vamos comer uma comida mexicana? E aí a gente ia e tinha conversas assim sobre Cristo e revelações, então isso era muito legal. E nesse momento eu falei assim, Nate, a partir de agora, toda vez que você xingar, você vai pagar 5 flexões de braço. E ele fez. E meu técnico olhou assim, o que é isso? Eu falei, não, ele xingou. Eu falei, cara, gostei. E aí, nisso, o time inteiro aderiu isso. E, cara, a temporada inteira. Falava palavrão, já falava, falou palavrão aqui. E aí, flexão de braço. E aí foi ver, cara, as pessoas que mais falavam, pararam de falar. E aí o pessoal falou, o que tá acontecendo com esse time, cara? Como assim? Vai ver, os caras estão tudo monstrão, já. Exatamente. E aí foi algo que tomou uma proporção que o time mais novo começou a fazer mesma coisa. E eu fiquei sabendo, eles fazem até hoje isso. E aí o time de beisebol fazia. E aí chegou um momento, assim, eu passei do lado de uma sala da escola, eu vi um cara fazendo flexão de braço do nada, alguém que eu nem conhecia. E aí também a escola começou a fazer, entendeu? Então é algo que tomou uma proporção grande, algo do nada, né? E aí as pessoas não queriam falar palavrão. E aí sim, abre a oportunidade de falar sobre isso. Fortalecendo a alma. Literalmente, o corpo, a alma e espírito. Exatamente. Um agregando o outro. Foi uma experiência muito legal. Que assim, tomou uma proporção bem bacana e impactou a vida daquelas pessoas. É algo simples, né? Exatamente. E aí, a partir daí... Aparentemente bobo, se for para analisar friamente, bobo, mas de uma forma... já mudou o jeito, abrangente, né? O ambiente, torna super significante. Eu falo assim que nós somos lançadores de semente, cara. A gente está aqui para lançar semente e Deus usa outras pessoas para pegar essas sementes, mas é o Espírito Santo que vai fazer aquele negócio florescer e dar fruto. É igual a palavra do semeador, né? Então, você tem que lançar a palavra, independente de onde vai cair. É isso, lançar a semente. E aí, consequência disso, um cara do time assim, que não tinha relacionamento com Cristo nem nada, disse, cara, por que a gente não ora antes dos jogos? Como assim? Esse cara falar isso? E aí, a partir dali, toda vez, isso não é comum lá, né? Toda vez a gente ia, assim, no meio do nosso campo, ajoelhava, e aí eles pediam para fazer uma oração. Todo antes de jogo. Então foi algo que foi criando essa cultura, e as pessoas foram, nas orações, eu ia falando sobre Cristo, e aquilo ia criando essa cultura, né? Então foi algo bonito. Nossa, mano, é surreal. Surreal. E é nos mínimos detalhes que Deus trabalha, né, mano? E daí é onde que a gente sempre vem falando, eu converso bastante com o Gui, o exemplo, ele arrasta. Então, tipo, a mudança de caráter parte de você mesmo. E automaticamente as pessoas que estão ao seu lado, que vê essa mudança, automaticamente vai sendo atingido e passando para outras pessoas. E é o que o Lipe falou, né? Tipo assim, o lado de ser influenciado ou influenciador, né? Qual que você vai ser? Sim, tem que decidir. Você poderia ser influenciado. Falar, mano, os caras falam palavrão, então eu vou continuar. Nem vai adiantar eu querer mudar. Exatamente. Ele já... teve atitude diferente. Sim. E assim, um recado pessoal que está assistindo. Tenha plena convicção que você está sendo observado em qualquer lugar. Na sua escola, na sua família, né, no seu trabalho. E você tem total potencial para começar uma revolução, né, nas pequenas ações. Eu falo que o Espírito Santo está movendo a todo tempo. Entendeu? Basta nós falar ou ser parte desse mover. Você vai usar outra pessoa. Exatamente. Você comentou sobre o intercâmbio e tal, que foi para os Estados Unidos.
como que surgiu isso, como que foi? Eu sei que você comentou, né, que agora é a hora de largar o futebol, mas ao mesmo tempo eu quero fazer outras coisas. Como que foi isso? Sim. Então, aos 8 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Canadá passar, acho que foi 30 dias lá, porque a minha priminha tinha acabado de nascer, né? Eu sou sobrinho do pastor Matheus e ele estava lá fazendo um curso, acho que era mestrado ou doutorado, não lembro muito bem. E a gente foi, e ali foi a primeira exposição que eu tive ao mundo lá fora. Nossa. E caramba, que coisa linda. Eu quero isso pra mim, né? E aí, eu creio que Deus, com a sua total sabedoria, colocou um desejo intencional no meu coração, que era para os Estados Unidos, né? E aí, isso assim, cara, mas como que você vai para os Estados Unidos? Você nunca visitou, né? Eu nunca tinha visitado. Você nunca visitou, só foi pro Canadá. E se foi pro Canadá, porque você não quer voltar para lá, né? Então, era algo de Deus, né? E o sonho da minha vida era eu ir para os Estados Unidos no 3º ano e me graduar lá e morar com uma família americana. Então existe essa possibilidade de você terminar o ensino médio lá, então? Existe. Então, o Brasil é um dos países, assim, tem vários que aceitam, mas é um dos países que aceitam o diploma de lá, que aceita as notas de lá e todas as matérias, né? Por exemplo, um que não aceita é a Alemanha. E tinha alguns amigos da Alemanha que só estavam lá fazendo um ano e depois ia voltar e fazer tudo de novo. Nossa. Mas o Brasil, graças a Deus, aceitava. Então, esse era o meu sonho. E aí, a partir dali, a gente começou a trabalhar, né? Dos meus 10 anos aos meus 18, ou 17, porque foi quando eu fui com 17 e 18 lá, né? Então, foi toda uma construção de se preparar com a língua, né? E também no esporte, eu ter várias opções de esporte. Então, eu corria lá nos Estados Unidos também. Esse era um dos esportes que eu fazia. E depois o futebol. Então, foi uma oportunidade que Deus, assim, abriu. E foi algo que era impossível para nós, né? Mas do jeito que as coisas foram acontecendo, aconteceu. E eu posso dizer que sim, que eu vivi um sonho, né? Muitas vezes eu falo que era um filme, estava vivendo um filme. Então foi algo lindo. Isso estranhou muito, Lipe, porque a cultura muda bastante, né? O Brasil, Estados Unidos, o pessoal tem muita dúvida, né? Principalmente culinária, né, mano? O feijão com arroz, o bife, o zoiudo, o paia-massa. Você não vai descontrair ele, assim, porque o pessoal fica muito curioso, né? Esse intercâmbio, como que é morar fora, assim, que muitos estranham e às vezes, nossa, não querem nunca mais, né? Sim. E como foi pra você mudar de cultura, assim? Você estranhou muito? Ficou com saudade da família? Como que foi? Legal, Gui, boa pergunta. Cara, demais. Eu tive a oportunidade de morar numa família totalmente americana, né? Que me escolheu e amo eles, né? De coração, tanto que eu até voltei, passei mais um mês com eles depois. Mas é uma cultura diferente. Então, não tinha arroz e feijão todo dia, né? E quando eu tinha, sei lá, arroz e feijão, você vê algo simples, era muito diferente, né? Era uma marca diferente, então não era aquele cheiro de casa, né? Era muita massa, muito hambúrguer, muita pizza. E, cara, é muito bom. Assim, é lógico que a gente ama esse tipo de comida. Sim. Mas é um dos problemas lá, né? Hoje, acho que mais de 40% da população é obesa, né? Então, é algo que hoje eles estão colhendo isso, né? E se não mudar, vai continuar colhendo. O café da manhã dos caras é super gorduroso, mano. Cara, demais. Mas aparentemente sem gostoso. É muito bom, bom. Era ovo mexido, e aí às vezes tinha uma panqueca, e aí bacon. Então, cara, bom demais. Mas não é muito saudável, né? Como que a sua fé, mano, nesse período distante, né? Além do mais, que se você, tipo, tinha tido um real encontro aí, recebido o Espírito Santo, foi fortalecido nesse período lá, mano. Distante de todos, porque eu acredito piamente que possibilidade pra desviar, teve. Longe de casa, ninguém tá vendo, vou aproveitar, né? Então, como que foi, mano, essa sua fé? Cara, foi maluco. Assim, eu creio que Deus foi muito sábio, né? E foi... Eu embarquei em julho, em maio, foi em maio, isso, eu fui batizado no Espírito Santo. Então, foi como se fosse um preparo, um revestimento maior pra, vai, agora você pode ir, sabe? Então, isso foi um diferencial enorme que me preparou para aquilo, né? E aí, eu gosto muito de falar que a gente pode ver na palavra de Deus que as alianças mais duradouras, mais reais, mais profundas foram feitas no deserto, né? Então, o Abraão estava no deserto, Moisés estava no deserto. Então, ali era o meu deserto. Eu estava longe de casa. Eu estava sozinho. Tudo, né? Eu não conhecia ninguém, né? Então, uma das noites mais difíceis da minha vida foi o voo de São Paulo para Miami, que eu ia fazer a conexão em Miami. E eu falei, o que eu estou indo fazer? Cara, eu não conheço ninguém, não sei onde eu vou ficar.
Então, foi um momento que eu me encontrei, eu e Deus, e falei assim, Senhor, eu preciso de você. Né? E aí começou a ser criado um relacionamento de dependência total. Né? E aí eu não sei Deus não. Cara, eu tive a revelação do Espírito Santo de quem ele era, que era uma pessoa. Eu li o livro Bom Dia Espírito Santo, e aí foi como se fosse um campo missionário mesmo, naquele lugar. Tanto na casa que eu estava, quanto na escola. Então, foi um momento de ativação espiritual. Ao contrário de muitos alunos, porque várias pessoas do mundo inteiro, eles iam para esse mesmo programa, né? Cara, quanta coisa que eu via, né? Eles, longe de casa, meus pais estão aqui, eu vou fazer o que eu quiser. Né? Então, dava o outro efeito, né? Mas graças a Deus, sim, foi um momento de ativação. E eu digo porque eu não saí do país, mas eu passei essa fase aqui no próprio país. De, tipo, você criar 17 para 18 anos, você ser o dono do seu próprio nariz, você achar que pode tudo. Então, tipo, acredito que lá não foi diferente, né, mano? Como você acabou de falar. Então, existiu possibilidades, né? Existiu. Com certeza. Mas se mantém o foco é outro. Sim. E assim, eu digo assim, o diferencial de tudo foi a plena revelação do Espírito Santo. Porque tantas coisas que eu estava batalhando no momento, eu corria para ele, né? E eu gosto de falar, assim, quantas experiências, né? Coisa linda que acontecia. Eu, lendo o livro, né? Eu via como a pessoa do Espírito Santo ele pode se manifestar através de nós, através de tantas coisas. De uma palavra, de um olhar, de um abraço, de um sorriso. Testemunho, né? Exatamente. Então, eu tenho uma história que é muito legal. Sempre antes de entrar na escola, eu falava assim, Espírito Santo, me usa e manifesta a sua presença através da minha vida. Né? Qualquer que seja. E aí, um dia antes de entrar assim, eu falei assim, Espírito Santo, se mostra através do meu sorriso. E aí eu entrei na escola e falei assim, bom dia, gente, eu sorri. E aí uma pessoa falou assim, cara, o que tem no seu sorriso? E aí, cara, até fiquei emocionado. Aí uma pessoa que assim, a gente conversar de vez em quando, falou assim, ele tem Jesus, não precisa falar nada. Então, nossa, cara, aí que ele quer se mostrar, ele quer se fazer presente. Basta nós permitir. Né? Então, me usa. E ele vai usar. É natural. Você comentou que você, através lá das flexões, porque acredito ou não, foi um evangelismo. Teve outro exemplo que você pode nos contar? Teve. Então, tinha oportunidades assim, como nos restaurantes que a gente saía, né, eu podia falar sobre Cristo e por causa da conexão que a gente criou no esporte, a gente proporcionou isso, mas teve um específico que tem um negócio nos Estados Unidos que Atletas de Cristo, algo do tipo, que a gente tem aqui no Brasil, né? Sim. E aí eu fui convidado a levar a palavra um dia pro time, né? E aí eu pude ministrar sobre eles, orar com eles, então foi algo bem legal. Fora também uma experiência, assim, pontual, que Deus abriu a oportunidade e já vai ligar com o tema que a gente vai conversar, mas foi quando eu tava tomando banho, tava no banheiro, e aí eu tava chorando e falava assim, Senhor, me usa mais, eu preciso do Senhor, e eu quero ser usado por Ti. E aí, nisso, eu acabei lá e embarquei. Quando eu saí, tinha filhos, tinha na verdade um filho de um casal de amigos da minha família americana, que tava na nossa casa. Né? E aí, a gente conversando, ele tava lá no meu quarto, né, junto com o meu irmão americano, né? E aí eu não conversei muito com ele, né? Ele era um pouco mais novo, da idade, acho que tinha uns 3 anos. Então, a gente conversava muito, né? Eu não sabia muito sobre a vida dele. Mas aí chegou um momento assim que a pizza chegou, né? A gente chegou a pizza. E aí o pessoal chamou a gente lá. E aí nisso, meu irmão saiu do quarto primeiro. E aí o que aconteceu? Ele saiu do quarto, e aí tava saindo esse outro menino. E aí eu chamei ele e falei assim, viu, fulano, tá tudo bem? E aí, cara, eu não tinha percebido nada, né? Mas foi o que o Espírito Santo tava liderando. Aí ele abaixou a cabeça assim, e aí veio assim, algo muito forte no meu coração. E ele falou assim, você tá viciado em pornografia, né? Cara, você é uma bebê. E aí ele abaixou a cabeça. E aí a gente vem aqui, vamos lá, né? E aí eu já tinha passado por isso, né? Por esse vício que nos avisou. E aí a gente começou a conversar, me fez sobre a vida, eu orei com ele. E ele falou assim, cara, o que vai acontecer?
Porque lá você tem essa cultura de muita arma, caçar, tudo isso. Quantas vezes eu passava assim frente às armas do meu pai e eu queria tirar minha vida. Porque isso tem me aprisionado, isso tem me tirado de Deus, tem me deixado distante, eu não consigo mais vontade de viver. Então muitas vezes a gente pensa, mas por causa disso, mas é por causa que é algo tão sério, que vai penetrar tão na alma, que a pessoa fica impura diante de Deus. Né? É algo que nos distancia tanto. Então, graças a Deus, ali numa oração que eu fiz, 10 minutos depois Deus respondeu e eu pude ser usado na vida desse menino, para ministrar sobre ele e evangelizar. Uau, cara, Deus vê que Deus é demais, né? Até aqui no podcast a gente vai interligando os assuntos que o Espírito Santo trabalha. E a gente quer falar justamente sobre isso também, Lipe. É um assunto que nós homens, acho que não tem um homem que não tenha sofrido com isso na vida, né? Que é sobre pornografia, independente da idade, do contexto. E como que foi para você em si isso? Como você foi apresentado? Você lembra a idade? Como que foi? Porque assim, hoje em dia, cara, a facilidade é muito grande, né? E na minha época, mais ou menos na época do Aldrin, assim, na escola, não tinha nem... tinha celular, mas não tinha internet, né? E, cara, mudou tantas coisas hoje, né? A facilidade hoje, você então, pensar no que você quer e entrar na internet. Exatamente, ali, né? Tipo assim, exatamente. Como que foi pra você, assim, mano? Cara, assim, uma estratégia de demoníaca, que o diabo é muito inteligente, né? Ele usa isso na vida das pessoas e das crianças, né? Hoje toda criança vai pra escola, né? Então, é muito difícil dos pais controlarem, certo? Então, porque assim, eu fui exposto a isso com 10 anos, 11 anos, entendeu? Então, e eu já vi histórias de pessoas que me contaram de crianças de 8 anos, 9 anos sendo expostos a isso. E que preparo que essa criança tem, que entendimento que ela tem, entendeu? Então, e muitas vezes é algo que os pais, às vezes, por vergonha, ou a igreja, muitas vezes, priva esse assunto. Né? Mas quando tem que ser a coisa mais falada hoje. Exatamente. Né? Exatamente. Porque se você não falar, a criança vai descobrir de qualquer forma. Né? Ah, com certeza. E vai ser apresentado da pior maneira possível. Assim, né? Sem nenhuma sabedoria, sem entender por que aquilo é errado. Né? Eu até, meio que comparo e parafraseio com Adão e Eva, mano. O fruto lá, o inimigo foi tão sujo que entregou o fruto lá pra Eva e caiu o pecado. Eu acredito que a pornografia, para nós homens, não deixando as mulheres de lado, porque eu sei que existe mulher que também é tendenciosa a isso, o inimigo ele apresenta de bandeja. E é um negócio que, se você não tiver domínio próprio, tiver realmente no Espírito Santo, acaba caindo. Entendeu? Cara, é algo perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Eu tava lendo esses dias que ela se compara muito à droga, à cocaína. Então, ela meio que dá os mesmos efeitos. Só que, a droga você paga. E a pornografia você tem de livre acesso a qualquer momento, onde quiser. Da maneira que quiser hoje, né? Pra você ter uma noção, eu li uma pesquisa que hoje o Brasil é o 10º país que mais consome pornografia. 10º país. Então, o primeiro é Estados Unidos. Eu não vi qual seria o primeiro, mas... porque é uma máquina de fazer vídeos pornográficos. É de lá. Então, cara, é perigoso que a gente precisa falar cada vez mais agora. Sim, com certeza. Porque esse é o pecado inicial que nós, como homens e mulheres também, muitas pessoas que eu já ouvi falar e que começaram a ver, nossa, passando por isso também, ou que já passei por isso, né? Então, é algo que dá para uma geração em si inteira, né? Para as que estão vindo e tanto adulto, né? Que a gente conhece também. Então, é algo que precisa ser muito falado, principalmente agora para os jovens, né? Que é o pecado inicial que vai distanciar aquela pessoa de Deus, né? Depois, para voltar e para sair dessa prisão, cara, é um desafio. A gente vai falar mais sobre isso. E como que foi essa apresentação? E depois você se sentiu sozinho? Como que foi isso? Então, foram amigos comentando, né? Amigos, né? Ainda mais amigos, né? Mas comentaram, e aí a gente desperta a curiosidade. E aí começa isso, né? E aí
foi um momento assim que eu, infelizmente, e eu falo assim, já tenho pra você, não luta essa batalha sozinho. Eu lutei por causa de que eu falo de sabedoria minha, né, que eu tinha vergonha e tudo, mas encorajo, encontra alguém que você possa conversar, sei lá, que não seja da sua família, talvez, ou sua mãe, ou seu pai, mas tenta pegar alguém que seja diferente. De confiança, que te possa influenciar pro bem. Um bom amigo, você vê como exemplo, você vê Cristo naquela pessoa. Exato. Né? Porque aí sim, a pessoa vai te ajudar cada vez mais a estar firme, né? Mas eu lutei essa batalha sozinho. Na verdade, o Espírito Santo foi quem me libertou. Né? Eu ia perguntar se você teve alguém que chegou a ajudar, você foi com Deus ali mesmo, na fé, orando. Foi o Espírito Santo. Assim, a partir do momento que o Hugo falou pra mim sobre, né, aos meus 17 anos, então, aí eu falei, caramba, então não é pela minha força, eu até trouxe aqui Zacarias, assim, muito famoso, Zacarias 4:6, depois disso o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus vivo. Então, isso transforma. Essa revelação me trouxe força aí nesse momento de batalha, porque não é fácil, né, no começo. No começo a gente está sempre lutando contra. Eu, em momentos de vontade, né, a gente vai falar sobre o da brecha, mas eu, assim, falava esse versículo. Eu falava assim, não pela minha força, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo me reveste de força, tira isso de mim, leva isso de mim. Cada vez mais ele ia, cada momento. E chega um momento que essa guerra é vencida, né? E aí a gente tem que, lógico, sempre estar vigiando, né? Mas é uma dor que hoje, antes que eu sinto mais, graças a Deus. E a gente, acredito, eu vou dizer por mim, mas acredito que muito homem casado acaba caindo, né? Então, a gente não se exime disso porque, como eu falei, vem de bandeja e automaticamente estamos sujeitos, mas vai de cada um de nós recusar tudo isso que vem de bandeja. Mas eu tive uma experiência estando casado, no momento delicado do meu casamento, que a gente estava quase entrando em separação. Se não fosse o pastor Marcão, que eu tinha como pessoa de confiança mesmo, meu pai já havia falecido. Então, eu cheguei pro pastor Marcão e falei: pastor, eu preciso da sua ajuda com relação a isso. E o inimigo é tão sujo que ele faz você não ter vontade de atração para sua esposa, mas faz você ter vontade de pesquisar algo na internet e de se saciar ali. E como que é, né, o negócio? Então, o que me libertou mesmo foi a ajuda do pastor e também muito disso, né, de se revestir, começar a se revestir automaticamente. Eu acredito piamente que a oração para mim foi muito essencial, de começar a orar eu mesmo, falar: Jesus, eu preciso da sua ajuda porque eu não aguento mais, e foi muito convicto isso que eu senti. Então, cara, é complicado. E eu tava pesquisando essa semana sobre isso, né? Cara, como que isso trabalha no nosso cérebro, né? É muito louco. Porque eu também, né, fui preso por muitos anos nisso. E assim, ver os caras falando, tipo assim, daqui a pouco aquilo não tá te saciando mais, né? É como uma droga mesmo. Como uma droga, mano. Como uma droga. Tipo, você assistindo um vídeo ali, daqui a pouco você quer assistir um pior, e, cara, daqui a pouco, tava vendo, eles falam que mexe tanto no cérebro, que daqui a pouco, assim, o cara acha que tá tendo prazer até. Mas, na verdade, nem prazer porque é só um jeito de sair num tédio, né? O cara, assim, a gente começa a tomar cuidado quando tá preso nisso, a entrar num pensamento que, cara, aquilo tinha uma depressão daqui a pouco. E tudo isso é momentâneo, né? Porque, pelo menos nós que entendemos e vivemos dentro da igreja, quando isso acontece, mano, é instantâneo você se frustrar, né, mano? O Espírito Santo vir e falar: mano, o que você fez está totalmente errado, vem totalmente contra aquilo que você tem aprendido, por que você caiu nisso? Então, bate o arrependimento, é instantâneo, na hora, né? E, cara, é algo que realmente é um dos assuntos mais importantes que você trata na humanidade. Eu creio que vai ser para a próxima geração, entendeu?
E pro resto, acho que desse mundo, né, até Cristo voltar, porque o negócio tem que evoluir. Né? Exatamente. E é algo que tem prendido tanta gente, cara. Muita gente. E até um texto que tem aqui pra gente citar para vocês é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Então, tudo aqui, né? Sim. A gente tem que viver em santidade, orando, jejuando, se consagrando, para evitar esse tipo de aprisionamento espiritual, né? Exatamente. Porque isso aí vai só nos afastando da presença de Deus, né? E é uma prisão, Aldi, que nós temos o total potencial de voltar. Aquilo que eu te falei, quantas vezes assim, eu já fui de oração, quantas vezes alguém talvez comentou no culto, e eu levantei minha mão, falei, estou liberto, e realmente eu fui liberto. Jesus me tirou daquela prisão. Mas depois de um tempo, eu mesmo, como se eu tivesse pegado a chave da prisão, aberto e entrado lá de novo. E o nosso erro principal é não dar nome para esse tipo de pecado. Exato, exatamente. Deus, tira os meus pecados. Mas não é, mas você tem que dar nome. Sim. Deus, eu preciso de ajuda quanto a isso. Eu tô na pornografia, eu tô E pedir ajuda, de um jeito ou de outro. Exato, ele tá lá pro diabo, né? Então, assim, ele acusa e a gente entra nessa e você fala, vou pedir perdão pra Deus, uma coisa que eu sei que tá errado. E aquilo, acho que todo homem passa por isso quando peca nisso, né? Tipo assim, você se aprisiona mesmo, você dá lado e você não. Tipo assim, ele vende a receita pronta pra você. Tipo assim, você cai e depois a acusação. Ele é astuto, sujo. Parece que você não pode pedir perdão, né? Sim. E chega um momento que sua mente e seu espírito, sua alma, coração, cara. né? Sim. Porque você já pegou tanto, já pediu tanto perdão às vezes. Exatamente. E aí o inimigo ele te engana, fala assim, não adianta mais nada, você pedir perdão, você vai voltar. Você vai de novo, não vai nada, você vai cair de novo, daqui 5 minutos você vai cair de novo, aqui você vai pedir perdão. Amanhã você vai fazer de novo. Então, se você se encontra nessa situação hoje, sim, eu te falo, tem esperança, que eu era viciado nisso. E eu tinha essa mesma convicção. E não tem saída. Não vou conseguir. Mas é possível. Eu estou aqui falando para vocês que é possível. Então, fica firme. A gente vai falar mais sobre isso. Também posso dizer que também, com certeza. Fique firme e se apegue na palavra de Deus, orando, jejuando, dê nome aos seus pecados, não só relacionado à pornografia, no âmbito geral. Deus, está acontecendo isso, estou preso em masturbação, em pornografia, dar nome. Exato. Você está diante do seu pai. Por mais que Deus saiba que conhece o seu coração, mas Ele quer a atitude de você. Exatamente. Ele quer que você realmente se abre para Ele. Sim. E esmiúce tudo aquilo que tem que falar. Fala, Jesus, eu preciso nisso. Exatamente. Eu preciso da sua ajuda porque eu não vejo mais saída. Sim. E aí tem o poder de confessar também. Né? Também. Então, quando você confessa, você tira o poder do acusador. Né? Porque antes ninguém sabia, agora alguém sabe. Ele é o acusador do ele pode se acusar. Então, confessar faz muito parte da questão de ser curado. Né? Então, entra, né, tipo, puxando nesse mesmo assunto, a fofoca. Se a pessoa vir fofocar pra você chama a pessoa que tá falando, supostamente é a que tá na fofoca. Vamos conversar com ela. Coloca um frente o outro aí, vamos ver o que tá. Se a sua resolve. Aí resolve na hora. Então é mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Sim. Uma coisa que é legal a gente falar também eu acho que nós precisamos assumir mais a responsabilidade também. Porque às vezes a gente acaba jogando a culpa nas coisas. O Instagram tá muito pesado. Não sei o que. O diabo. Mas eu acho que nós, igual ela falou, não só homens, mas mulheres também, a gente tem que assumir a responsabilidade nossa de cristão. De filhos de Deus. Então não é jogar as coisas só para as tentações. Inclusive eu queria até compartilhar um versículo que a gente colocou aqui que fala sobre isso, que é assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel. Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, aqui eu queria fazer uma ênfase,
Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Cara, quando eu li essa semana estudando, assim, dando uma pesquisada, eu falei, é isso, cara. Ele, né, quantas vezes eu mesmo caí, e tipo assim, Deus mostrando a saída. Tipo assim, não faz. Não faz. O Espírito Santo trabalha, não faz. E a gente vai nesse erro, né? Exatamente. Cai no erro. A gente ele mostra a saída, como tá falando, né? Foi o que você falou. A gente tem total autoridade de não se colocar em ambientes que nos levam a isso, né? Então, eu exemplo do Instagram, né? Eu sempre falo assim, se tá entrando sujeira na sua casa, você tem que fechar a porta. Então, desinstala o Instagram, sei lá, paga tudo, desinstala o TikTok, Descurte tem um preço que você tem que pagar, certo? Exatamente. Então, para de seguir tal pessoa, mas seja radical. Porque o inimigo está sendo radical para fazer você cair. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente se coloca em posição propensa, né? Como se fosse brincando perto de um penhasco, né? Exatamente, ou brincando perto da fogueira. Exatamente. Perto da piscina. Exatamente. Não dá bom, não. Mano, o que mudou na sua vida após essa sua restauração, essa libertação, se podemos dizer assim, né? Cara, proximidade com Deus. Eu não me sentia nem um pouco digno e eu sentia vergonha de estar na presença dele. Me sentia sujo. E como que isso vira uma barreira, né, mano? Vira. Porque aí você não vai pra Deus pra mais nada. Né? Então, às vezes a gente fala, pô, pecado tão nada a ver, não acaba com ninguém, né? Você não tá matando roubando, ninguém. Na verdade, é estratégico do inimigo isso. Mas de certa forma você tá se ofendendo. Sim. Se for parar pra analisar. Exatamente. Sim, exatamente. O corpo, né? Você tá se destruindo, né? Então é estratégia do inimigo porque esse pecado que às vezes não é tão drástico te tira a possibilidade de receber bênçãos de que Deus tem preparado para você. Exatamente. Isso, e de falar com ele, porque não existe trevas e luz, né? E você se sente indigno, né? Indigno de você não tá em santidade. E você tem medo de cair de novo, que já aconteceu muitas vezes, então é algo que é perigoso. E quando você é liberto disso, eu creio que a primeira coisa, vocês podem me ajudar nisso, é essa liberdade de poder ir até o Senhor e se sentir recebido e poder conversar com ele. É gratificante isso, né, mano? Exatamente. É onde que eu falei no início. Mesmo a gente não merecendo, a gente sendo ingrato em tudo que a gente poderia imaginar e faz contra ele, ainda assim, né, ele derrama sua misericórdia por nós, aceita de braços abertos e fala, filho, eu te amo e quero te ajudar. Sim. E algo é engraçado, cara, como Deus foi misericordioso. Porque eu fui batizado pelo Espírito Santo, muitas vezes a gente tem esse entendimento, né? É lógico que você precisa estar em santidade, e geralmente isso acontece quando você está em santidade, mas, eu tava sofrendo desse problema e o Espírito Santo me batizou, entendeu? Então foi como se ele me desse uma arma mais para lutar. Mais revestimento, exatamente. Né? Então, não se sinta assim, pô, eu tô passando por isso, eu não vou... É impossível do Espírito Santo ministrar sobre mim. Não, é possível. Peça mais disso, né? Peça mais disso. Peça o Espírito Santo. Peça para ele estar com você. Aquilo que você falou, né? De orar a todo momento. Paulo é muito incisivo falando, né? Orem sempre. Orando e vigiando, né? Exatamente. Cara, e orar não é você ajoelhar e ficar ali super parado. Isso também. Mas na sua vida diária, né? Vá conversando com o Espírito Santo. Cara. E Olipe, o que você poderia destacar, assim, que muitos jovens estão assistindo agora, o que você poderia destacar de estratégia, cara, que foi importante para você, além do descurtir? Você teve alguma coisa que você fez alguma coisa que entrou na sua rotina ou que você tirou da sua rotina que fez você ter um despertar nisso? Uma estratégia? Não, vou fazer isso, cara, isso aqui tirou a vontade, sabe? Tá, assim, primeiramente de tudo, que é a base de tudo, a base da casa, o entendimento de quem o Espírito Santo é. Você, primeiro, o que eu recomendo, antes de tudo, leia um livro que se chama Bom Dia Espírito Santo, não sei se você já leu. Esse eu nunca li. Leia o livro Bom Dia Espírito Santo e tenha exposição de quem ele é de verdade, que ele é uma pessoa, que isso vai te dar a base para lutar essa batalha diariamente, todos os dias. E depois são instrumentos, né? Assim, não se faça suspenso, não se suspenda para isso. Por exemplo,
não entra no banheiro com o celular, né? Ou desinstala o Instagram, ou não tranca a porta do seu banheiro, não tranca a porta do seu quarto, entendeu? São ferramentas, mas é muito bom falar o que não fazer, mas é mais legal falar o que fazer, né? Então, eu falo que assim, o segredo da santidade é o relacionamento. E quanto mais você tem relacionamento com Deus, todos os dias, e tem que ser algo diário, menos vontade, né? Você tem aquele negócio, quanto mais próximo de Deus, mais distante você está do pecado. Exato. Então é algo que muitas vezes soa meio clichê, mas é tão real. Então, o que eu recomendo? Passe tempo com o Pai, né? Dedique tempo. Eu falo assim que é 1 hora do relacionamento para Deus. O que você pode fazer, né? Um guia. 20 minutos, coloca louvor e realmente cante com o seu coração, né? E para quebrar barreiras, para quebrar tudo que você está sentindo. E aí depois, 20 minutos tem, hoje, acho que a igreja do Tel Hayashi fez lá aquela editora 4 Ventos, e aí a Bíblia em 1 ano. Depois a gente pode colocar talvez o link. Desse Bíblia em 1 ano, e ouça aquilo junto com a sua Bíblia e vá lendo junto. Então, nessa hora seguida. E depois dedica o resto da hora que você tem para oração. E oração, conversa, conta sobre o seu dia. Adore a Deus. Eu falo assim, vocês são casados, né? Vão saber melhor que eu. Vocês acham, com certeza, a esposa de vocês lindas, certo? Só que o achar não quer dizer que a sua esposa sabe disso. A sua esposa sabe que vocês acham elas lindas. Mas mesmo assim, você tem que falar. Ela ama ouvir, né? Certeza. É a mesma coisa com Deus, né? Deus sabe que você conhece Ele como Salvador, como o Rei da sua vida, mas falha, né? Porque a palavra tem poder. Então, esse é um instrumento. Então, Lipe, acredito que seria interessante falar para esses adolescentes, não só os adolescentes, mas acredito que até os adultos, jovens, né? Adultos e tudo mais, que estão presos nesse pecado. Então, se você quiser falar algo. Legal. Sim, primeiro de tudo, a saída. Eu sei, talvez você não está vendo essa saída agora, mas a saída. E nós somos provas vivas disso. Então, tem esperança, que coloque assim, Deus como a sua base, o Espírito Santo seja a sua base, e lembre disso, não vai ser pela sua força, mas pela capacitação que Ele te dá, pela força e poder do Espírito de Deus que vive em nós. Então, pode assim, assistir esse vídeo quantas vezes for necessário, e lembra dessas dicas. Relacionamento é a base de tudo. Porque quanto mais relacionamento você tem com o seu pai, com a sua mãe, ou talvez com a sua namorada, com o seu namorado, e quanto mais perto você fica daquela pessoa, menos propenso você fica de trair ela em algum momento. Né? Então, é a mesma coisa. Esteja mais próximo de Deus, porque dificilmente você vai trair ele. Então é isso. E além dessas dicas, eu acredito que, segundo a Bíblia, tem muitas dicas, né, que a gente pode dar. E uma delas, como eu já falei antes, é dar nome aos bois, né, admitir o seu problema. Então, a referência que a gente tem usado aqui é 1 João, capítulo 1, versículo 9. Então, você que estiver nos assistindo, se quiser ler, deixa eu... folhear a sua Bíblia aí, que com certeza vai ajudar muito, né, essas dicas aí. Pode reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, o único que tem domínio sobre sua vida. Então, você reconhecer Jesus como aquele que te perdoa, como aquele que tem autoridade para isso, né? De te perdoar e de te purificar. É a referência que a gente usou, Romanos 10:9, se você quiser folhear a sua Bíblia aí também. Rejeitar a dominação desse pecado sobre sua vida, declarar com a sua boca, porque o diabo não ouve os nossos pensamentos. Então, mas declarar que está encerrado, que a partir de hoje eu não vou mais fazer isso, eu vou abominar tudo isso que vim de bandeja, que você entregar para mim, que deixar bem claro para quem a gente serve, né? Porque automaticamente a gente partindo para pornografia, a gente está dando liberdade para ele e está automaticamente declarando ele como o dono da nossa vida. Exatamente. E não é dessa forma que a gente tem que lidar. A gente tem que rejeitar de tudo que é forma, né? Proclamar, igual você falou, né? O rejeito, tá encerrado, né? Exatamente. Falar mesmo. E muitas vezes isso é uma maldição hereditária, né? Que a gente vê na Bíblia falando sobre, né? Então é algo que precisa ser quebrado, no nome de Jesus.
né? Então, o nome de Jesus é o único que tem poder para quebrar. Então, declare isso como se estivesse indo para uma batalha, né? Eu rejeito isso no nome de Jesus. Qualquer coisa que aconteceu nas gerações passadas não vai acontecer a partir daqui, né? Então isso tem muito poder, as palavras. E o que a gente falou no início, a gente quer dar como dica, reforçar para você que está nos assistindo, não deixe de procurar ajuda. Como a gente falou também no início, que isso é como se fosse uma droga. Então, é necessário você, se você quer e deve sair desse pecado que tem acontecido, procurar ajuda, né? Procurar um amigo de confiança para que você possa se abrir e, como eu tenho dado ênfase, dar nome a isso, né? Então, mano, eu tô passando por isso, de pornografia, de masturbação, de, sei lá, o que for necessário, você procurar alguém de confiança que serve a Jesus, que vai te dar conselho conforme a Bíblia nos ensina, é de suma importância. Seja um amigo, pastor, líder. Muito importante, que eu tinha essa dúvida, eu passei pelo mesmo problema, cheguei até a pesquisar e perguntar para as pessoas, é que muitas vezes a gente se liberta da pornografia e tudo isso, mas continua na masturbação e continua no mesmo problema, né? Então continua sendo um problema que vai te tirar de Deus, que vai te deixar impuro. Então é algo que é muito importante a gente falar, né? Que você sai da pornografia, mas saia também da masturbação. Então, sempre se policia isso, porque os dois são errados. A única diferença é a consequência de cada pecado. Exatamente. Então, Lipe, acredito que a gente está chegando ao fim. É isso, acho que, né? Deus falou muito aqui, com certeza, né? Acredito que muitas pessoas vão ser libertas, eu oro, a gente crê nisso, essa né? É a nossa oração, vamos até pedir pro Lipe fazer essa oração. E duas coisas que eu senti de falar. Aliás, a primeira é reforçar o que o Lipe falou. Não lute isso sozinho. Esqueça. Não lute. Se você é homem ou mulher, não lute isso sozinho. Você não vai vencer sozinho. É muito mais difícil. Então, ore para que Deus te apresente alguém que possa te ajudar. Deus nunca vai deixar você sozinho. É verdade. Né? E não normalize o pecado. Eu sinto que no mundo que a gente vive hoje, nos dias de hoje, o pecado se tornou relativo. E é um precipício muito grande. Exato. Entendeu? É do tipo assim, todo mundo faz. Sim. Uma coisa que eu sempre ouvi, e vai pedir que vocês talvez tenham ouvido, isso é coisa de homem. Isso é normal do homem. Isso aí, pro homem não tem como não cair. Vem da genealogia dele. Exato. Não tá na Bíblia. Então, não é algo normalizado. Então não lute sozinho ou sozinha e não normalize o pecado. Sim. É verdade, eu tinha esse entendimento errado. Eu falei assim, nossa, talvez seja biológico, não é possível. Só que não é biológico, não é. Tá bom? Isso é uma armadilha de Satanás. E tem até lançado pesquisas e, sei lá, receitas que se você deixar tanto tempo sem fazer, vai te dar câncer de próstata, algo do tipo. Fique tranquilo. Isso aí é disseminação do inimigo para que te leve a drogas piores. Exatamente. Mas não é isso que a gente quer passar, a gente quer deixar bem claro que existe saída para tudo isso, que existe um Deus lá no céu que te recebe de braços abertos para que você saia desse pecado. Então dê nome a esse pecado para que você se liberte disso, porque Deus quer te abençoar de uma forma que talvez isso está te impedindo de você receber coisas maiores para que Deus tem para te mandar. É verdade. E como Deus é tão bom, Ele nos possibilita de, após vencer o pecado e algo que machucava tanta gente, Ele vai colocar pessoas na sua vida, como foi na minha vida, como é na vida do Alder e do Gui também, para você ajudar. Pessoas que estão passando pelo mesmo problema. E não hesite em ajudar. Eu já passei por isso. E essa aí. Que você vai ajudar muita gente. Exatamente. Então, Lipe, antes de a gente encerrar, a gente gostaria que você fizesse uma oração focada nisso para os jovens, adolescentes, os adultos vivendo nesse pecado. Então, se puder, a gente ficaria grato. Com certeza. Senhor Deus, primeiro nós queremos reconhecer a sua autoridade sobre nós e sobre a vida de cada pessoa que está assistindo esse podcast ou ouvindo, Senhor. E eu declaro que o Senhor conhece cada pessoa, em cada lugar que eles estão agora, Senhor.
E eu peço, Senhor, com amor, para que o Senhor encontre essas pessoas e principalmente que o Senhor traga convencimento do pecado. E que o Senhor traga revelação de quem o seu Espírito é, para que elas possam entender que é possível vencer não pela força delas, mas pela força do seu Espírito Santo que torna tudo possível. Traga paz, Senhor, perdoa pecados e traga a sensação e o sentimento, Senhor, de perdão, para que ela possa entender que há saída, e a saída é o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro libertação nessa casa e nessa vida. Sim, amém. Amém. Em nome de Jesus. Lipe, irmão, muito obrigado, mano. Que muito honra obrigado. Aqui. Muito obrigado por esse episódio. Obrigado por chamar. Imagina, cara. Cara, sempre bom estar com vocês. Amo Somos muito gratos vocês. por tudo que Deus tem feito, pela trajetória que Ele tem nos levado. Você é um cara que, com certeza, Deus vai levar pra muito longe. Amém. Acho que até longe demais da gente, mas a gente tá junto. amém, a gente tá junto de alguma forma e muito obrigado, de verdade. Eu declaro bênção sobre esse podcast. Eu sei que Deus já tem usado para ajudar tanta gente, vai continuar e vai levar para novos horizontes. Amém. Recebemos em nome de Jesus. E não podíamos deixar em branco. Todo convidado a gente tem presenteado e agora com o novo patrocinador a gente não podia deixar em branco, né? Então, Luciana, muito obrigado. Isso aí. E você, não perca, entre em contato com a Top Lonas e com a Du também para pedir seu doce. Isso aí. Aproveitando, se você, como a gente falou no início lá, se você quiser ser um patrocinador, a gente tem brincado com as meninas tá doida pra usar um brinco, fazer um cabelo. Então, aproveita, mano. Aproveita. Essa é a hora de você fazer essa permuta. As meninas ficaram felizes. E se você quiser o patrocínio aí em espécie, a gente vai deixar o link aqui, você nos chame. É uma coisa que foi na primeira temporada, não precisa ser R$1 milhão. Claro. Uns 100 mil. Ou até uns 200, brincando. O que você sentir no Deus coração. Colocar no seu coração, a gente tá bem-vindo. Tá bem-vindo. Será de muito valia, a gente vai usar com muita inteligência para que a gente alcance mais pessoas, o nosso intuito é alcançar pessoas pro reino. Então, mano, fique à vontade. Então, Mano Gui, obrigado por mais um. Deus te abençoe. Deus te abençoe também. E sensacional. Curta. Por favor, gente, se você chegou até agora aqui e não curtiu ainda, pelo amor de Deus, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Essa é a oportunidade. Joga lá no grupo da faculdade sem querer, assim. Opa, achei que é o grupo da família. Ô, mano, apaga aí, não tem como. Já passou os minutos já. Mano, compartilhe e nos sigam nas redes sociais. Isso aí. Certo? Certo. Encerramos por aqui, muito obrigado e até mais. Até mais.